pede sabedoria. Vocês se lembram da aula passada que Davi teve um filho com Betseba e o nome dele era Salomão. Davi reinou em Israel por 40 anos, mas agora ele já estava bem velhinho e ele precisava de alguém para substituí-lo. E quem iria substituir foi Salomão. Ele também foi ungido para ser o rei de Israel e foi apresentado diante do povo, que gritou: Viva o rei Salomão! Depois da unção de Salomão, Davi, que já estava bem velhinho, chamou para uma conversa muito importante, uma conversa entre pai e filho. Nessa conversa, Davi falou para Salomão que ele deveria ser muito corajoso, que ele jamais deveria sair dos caminhos de Deus, que ele deveria observar e seguir os mandamentos e as leis do Senhor, que para ser um bom rei ele precisava seguir o caminho de Deus, que ele precisava amar a Deus e fazer a vontade e todas as atitudes conforme a vontade de Deus. Esses foram bons os conselhos de Davi para Salomão, né? Mas um tempinho depois, Davi, que já era bem velhinho, ele morreu e Salomão assumiu o trono. Quando Salomão assumiu o trono, ele era muito jovem e diante de um desafio tão grande, ele ficou com muito medo. Também, né? Agora ele seria o novo rei do povo de Israel. Que responsabilidade que ele ia encarar. Quem não ficaria com medo? Mas Salomão amava muito a Deus e por isso sempre adorava e prestava culto a Deus. Em um desses cultos, Deus apareceu para Salomão em um sonho e disse: Pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Já imaginaram você ouvir a voz de Deus, Deus te falando que você podia pedir qualquer coisa? Imaginem o que Salomão pediu para ele. Salomão era o rei, ele poderia pedir tanta coisa, poderia pedir para Deus destruísse todos os seus inimigos, podia pedir muita riqueza, uma vida longa para que ele pudesse ser rei por muito tempo. Mas sabe, Salomão não pediu nada disso. Ele disse para Deus que ele estava com medo de ser o novo rei. Quando temos medo, temos que falar com Deus e pedir a sua ajuda. E foi isso que Salomão fez. Ele pediu a ajuda de Deus e ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria ao Senhor, sabedoria para governar o povo direitinho e com capacidade para saber a diferença entre o bem e o mal. Deus ficou muito feliz e com esse pedido de Salomão, para que ele ficou muito feliz com o pedido de Salomão, porque ele tinha pedido uma coisa muito boa. Mas por causa disso, Deus não deu apenas sabedoria para Salomão, mas Deus deu também todas as outras coisas. Deu riqueza, glória, vida longa. Salomão foi mesmo um rei muito abençoado. E quando o povo apresentava uma causa difícil diante dele, ele resolvia com muita sabedoria. Há uma história registrada na Bíblia, é o caso de duas mães que moravam juntas na mesma casa e elas tiveram um bebezinho uma perto da outra. E um dia que só tinha as duas dentro de casa, o bebê de uma faleceu, o bebê de uma morreu. Mas essa que perdeu o seu bebê disse que o bebê que estava vivo era o dela, porque bebezinhos são todos parecidos. E elas ficaram brigando pelo bebê, falando que o bebê era de uma, o bebê era de outra, e elas resolveram levar esse conflito para o rei. E quando elas chegaram diante de Salomão, explicando aquilo e brigando pelo bebê, Salomão falou: Calma, eu sei como resolver esse problema. Pega uma espada. Chamou o seu guarda e pediu para o guarda trazer uma espada. E falou: Divide esse bebê no meio. Vamos dar metade do bebê para cada uma. Só que a mãe, que não era a mãe verdadeira, disse: Tudo bem, pode reparti-lo. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ela também. E a mãe verdadeira falou: Não, tenha misericórdia do meu filho. Pode deixar com ela. Melhor que ele esteja vivo do que ele esteja morto comigo. Então, com essa atitude, Salomão viu quem era a mãe verdadeira. Salomão viu que a mãe verdadeira se preocuparia de verdade com o seu bebê e não deixaria matá-lo. Então, ele deu o bebê para a mãe que
não permitiu que o dividisse no meio. Esse foi mais um ato de Salomão mostrando sua sabedoria, porque quem iria pensar em dividir o bebê no meio para ver qual a mãe era a verdadeira? Salomão, mais uma vez, usou sua sabedoria vinda de Deus. Porque melhor a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Nada se pode comparar com a sabedoria. Nada é melhor do que a sabedoria. Não adianta ter riqueza, ter vida longa, se você não tem sabedoria. Provérbios 8:11. E o nosso versículo de hoje está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, isso fala sobre Salomão. Salomão, ele precisava de um coração compreensivo, precisava saber a diferença entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar, quem poderia ajudar o povo? Então, por isso que Salomão precisava de muita sabedoria, precisava para conseguir ajudar, liderar e governar o povo. E essa foi a melhor escolha que Salomão podia ter, porque Salomão, ele não falava sem pensar, Salomão, ele pensava, ele tinha muita sabedoria para governar o povo. E hoje em dia a gente também tem que ser assim. A gente também deve pedir a Deus muita sabedoria para a gente não arrumar briga, porque às vezes a gente pensa e fala. E aí a gente acaba chateando alguém, a gente acaba brigando com alguém. E se a gente tem sabedoria vinda de Deus, a gente não faz essas coisas. Então, por isso, nós também devemos pedir sabedoria a Deus.